Olá pessoal, estamos aqui agora com mais uma entrevista do Podcast Animal, que é promovido pelo grupo Amigos dos Animais de Vinhedo e TV Relacionamento do meu amigo Kendi, que eu cumprimento novamente, obrigado de ter vindo de São Paulo aqui para fazer a cobertura. Nós estaremos no nosso Instagram, @Amigos dos Animais de Vinhedo, @ Kendi Sakamoto e @TV Relacionamento. E também, quem quiser fazer alguma pergunta, esse nosso convidado é muito interessante o que ele tem para falar para a gente. Manda no WhatsApp 11 999 85 6481. Pode mandar as perguntas aqui que a gente vai responder. Eu agradeço também quem está assistindo, né, ao vivo, muito bacanas as nossas entrevistas. E agora a gente vai falar com o Fábio, que é a segunda vez, ele tinha tanto assunto que ele teve que vir novamente. Fábio Mota Cocais. Exatamente, das terras dos Cocais. É o Fábio Mota. Ele, na realidade, é biólogo, né? Isso. Assim, você já finalizou? Tá Sou fazendo biólogo pós? formado, vou entrar no mestrado agora em julho. Aonde que você vai fazer? Vou fazer no Instituto de Pesquisas Ecológicas em Nazaré Paulista, se tudo der certo. Nazaré, perto Isso, daqui, né? pertinho daqui. Pertinho. Isso. Você é de Valinhos? Sou de Valinhos. Originário mesmo? Originário de Né? De Valinhos. Valinhos? Isso. E a Serra dos Cocais, então, é o quintal da sua casa, né? É o quintal da minha casa desde bem novo, desde uns 13, 14 anos de idade, que eu vou dar Para quem não te conhece, fala aquela história desde criança, fala, porque nem todo mundo assistiu a primeira versão, fala Perfeito, um pouquinho. Com certeza. A biologia, os animais em específico. Tá bom o áudio dele? Opa. Puxa um pouquinho mais próximo isso. Os animais entraram na minha vida desde muito novo, então começou lá atrás com Quantos anos? Insetos, aracnídeos ali com 2, 3 aninhos de Era idade. aquela criança que ficava mexendo com que os ficava insetos. fuçando nos insetos, depois isso foi avançando. No início da adolescência, aquelas pequenas praças bem arborizadas, ou aqueles fragmentos que são APPs, na verdade, área de preservação permanente, que passa um córrego, que tem no meio das cidades. Eu ia começar a explorar, tirar a pedra do lugar, devolver para ver se eu achava algum bicho. E ao final da adolescência, começou com a exploração das Serras dos Cocais, mesmo quando eu nem sabia que aquilo chamava Serra dos Cocais. Era um lugar que eu ia para procurar bicho, principalmente ouvir as aves. Você ia sozinho ou ia... Ia sozinho ou com algum amigo da escola que eu conseguia convencer aí e sempre se arrependia. Subia no meio do mato lá? Exatamente. Dormia no mato? Não dormia nem tanto, só quando eu fiquei mais velho, pra não dar tanta preocupação pros pais assim também, precisa, né? Então eu fui construindo essa paixão pelos animais, mas principalmente por entender mais como eles funcionam. A outra entrevista fala uma coisa muito interessante, que você questionou como é não entender um animal, a lidar com algo que você não entende. Era isso que eu queria solucionar. Eu queria entender como eles funcionam, como eles se comportam, como eles caçam. Animais silvestres, né? Você tá falando? Exato, animais silvestres, os animais selvagens de maneira mais popular. E entender como eles se comunicam uns com os outros. Como é para um primata encontrar uma ave, e como eles se entendem, vamos dizer assim. Legal. E com o tempo, entrando na graduação, logo no início da graduação, no primeiro ano, eu já lidei com um grande incêndio na Serra dos Cocais e trouxe as pautas que me assustavam, pela primeira vez eu estava vendo que aquilo que eu tinha construído uma paixão imensa, aquela área, aquele montão de montanhas... Pegando fogo, Pegando fogo. Deve doer, né? Dói bastante. E com o tempo eu fui entendendo que não dava para fugir de políticas ambientais. Tinha que ter atuação, eu precisava me mobilizar se eu quisesse continuar observando aqueles animais pelos quais eu me apaixonei. Então, basicamente, em resumo, essa é a minha história em relação à serra. E aí você, nesse último... o que te trouxe aqui, na primeira vez que você veio, foi o fato de você fez um mutirão com pessoas, porque pegou fogo quantos metros quadrados? 400 hectares, mais ou menos 400 campos de futebol. Pegaram Exato, pegaram fogo. Grande, hein, bicho? É grande. E aí o que acontece? Eu vi o trabalho dele, porque eu também tenho um terreno lá no Clube de Campo Valinhos. Isso. Que é englobado praticamente pela Exato, terra. ele está na Serra dos Cocais. Está dentro da Serra dos Cocais. E o pessoal lá do clube ficou espantado que o fogo ia chegando perto das casas, do muro. E aí eu comecei a acompanhar o Fábio, porque ele conseguiu arregimentar quantas pessoas na época? Se eu não me engano, no mutirão teve entre 30 e 50 pessoas participando. Eu vi, com baldes de água, assim? Não. Com alimentos. Porque como a serra ela é envolta por rodovias e vias de transporte, a gente precisava evitar que esses animais que fugiram
das matas por conta dos incêndios fossem buscar recursos nas rodovias. Então a gente levou alimentos, exato, a gente levou diversos alimentos para segurar eles lá enquanto até eles se restabelecerem, porque passar por um trauma de ficar perto de um incêndio, perder sua casa e tudo mais, é traumatizante. Então estressaria muito esses animais, eles ficariam desorientados. Isso eu lembro de uma foto que circulou nos grupos de WhatsApp do Clube de Campo. E era ele e um pessoal subindo o morro lá, um morrão, hein? Tudo um carvão no chão, com sacolas de alimentos, frutas, carne, né? Exato. E aquela foto me impactou, sabia? Sim. Eu falei, cara, eu preciso conhecer esse moço. O cara jovem, quantos anos você tá? Vou fazer 25 mês que vem. Poxa, o cara bem jovem. Determinado. Então eu falei, cara, eu precisava conhecer ele. E eu, na realidade, eu nem tinha o podcast na época. Foi isso ano passado, né? Foi então, ano passado. Não tinha o podcast. Mas eu falei, pô, eu gostaria de conhecer o Fábio. E aí tive essa oportunidade de construir o podcast Animal, né? E, pô, a sua entrevista na primeira foi muito legal. Teve muita repercussão. Foi uma das melhores. E para mim foi uma das melhores também porque eu gosto dessa área. Eu sou engenheiro, né? Mas eu também gostava de mexer com animais. Meus filhos também gostavam muito de ver insetos. Meu filho sabe nome de inseto, cara, de um livro que ele decorou um livro inteiro de nome de inseto. Sim. Então, assim, fico feliz de você ter vindo. Muito obrigado por você ter vindo novamente. Se tiver outra oportunidade, vou te chamar de novo. Com certeza. Eu tenho umas perguntas aqui que eu gostaria de... Porque o nosso tempo está meio corrido, hein? Sem problema. Aqui, 40 minutos eu estou achando até pouco, sabia? Nós vamos fazer um próximo com 1 hora para cada pessoa. Beleza. Os resultados você disse que ia fazer uma pesquisa, né, da fauna lá. Qual foi o resultado dessas pesquisas? Bom, a primeiro estudo de fauna, o primeiro inventário completo de vertebrados terrestres, ou seja, uma lista de espécies de aves, mamíferos, répteis e anfíbios, quem fez da Serra fui eu, em 2021. E naquela época o resultado foram 139 espécies. Nossa, aí tá passando, vocês vão vendo aí por enquanto ele vai falando. Animais da Serra dos Cocais. Animais da Serra dos Cocais. Com armadilha fotográfica, campo que a gente... Tem que pôs tudo isso? Exato. Do seu bolso? Algumas foram do meu bolso, algumas foram patrocinadas. Agora você tem um patrocínio. Exato. Já tinha na época, que é o que eu vou contar. Olha que beleza. Em 2021, o Cefol, o Clube de Lazer do Sindicato dos Químicos, que fica perto do Clube de Campo, patrocinou esse primeiro estudo. Tá. O resultado foi muito bom, porque a gente está falando de 139 espécies em uma área de aproximadamente 1% da serra, menos de 1% da serra, em uma época de estiagem. Ano passado, durante as queimadas, eu estava em outros 6 meses de estudo de fauna, na mesma área, menos de 1% da serra. E o resultado, assim, foi impressionante, porque aí a gente tinha um tempo maior para estudar, a gente estava vivenciando um incêndio que ia mobilizar esses animais, e o resultado foram que essa mesma lista de 139 espécies aumentou para 203 espécies, para a mesma área. Do nada? Como é que aumentou? Porque a gente, né? Exato, eles podem ter migrado por conta dos incêndios, como também eles podem ter aparecido por conta da gente ter feito o estudo em 6 meses e não em 2 meses só. Pegando a estação seca e a estação chuvosa. Ou seja, exato, às vezes tem mais recursos, os sítios reprodutivos mudam, os animais têm abundância, então eles vêm para caçar. Me fala uma coisa, desculpa te interromper. O esquilo é um animal do Brasil ou veio de fora? A gente tem um esquilo brasileiro. Brasileiro? Esse é brasileiro? Esse é brasileiro. Até então era uma espécie só e ela foi subdividida em várias espécies, que é o Girlinguetus aestuans. O nome antigamente era não era silvilagos. Como é que era o nome? Sciurus aestuans e agora é Girlinguetus. Mudou. Ou seja, existe um esquilo nacional. Existem 5 porque a gente vê muito nos Estados Unidos. Viu lá na minha chácara, viu? Então, vi. Eu pensava que ela seria trazido Não, eles são nativos e ele, aqui no Brasil, a gente chama ele de caxinguelê ou serelepe. É um nome mais legal do que esquilo, na minha opinião. Pô, eu não sei se eu olho pra você. Pode olhar pra lá, sem problema nenhum. Não, eu sou privilegiado. Vai falando que eu vou assistir. Eu tenho uma chácara, 42 quilômetros de São Paulo, né, que está em Santana do Parnaíba, e lá ela é aberta, então os esquilos vivem lá, que eu tenho os conqueiros, tá? Eles dão comida na mão para eles, legal, na mão. À noite vem gambá. Então, quando tem churrasco, eu deixo os ossos, o resto de carne lá para eles. Tem o coati. Sim. Né? Coati vem roubar coisa da geladeira lá também. Então, eles são meio safados. Os micos passam lá todos os dias. O jacu também, eu tenho os pés de café, né? Eles adoram. Ele
Perdão, a saracura 3 potes também. Sim. E o cervo vem beber água lá na... Que legal, que legal. Água corrente lá do... O trabalho dele, então, quer dizer, pensa bem, um rapaz jovem, saindo da faculdade, né? Criou um movimento que sensibilizou muita gente do clube de campo, Sim. da região. E você vê quanta coisa está acontecendo em pouco tempo na sua vida, né? E quanto você aprendeu, né? Também. Muito, também, muito. Também. Eu devo esses resultados, esse crescimento de espécies, não só aos fatores que eu falei, como, por exemplo, o tempo de estudo ser maior, mas também a minha habilidade de identificação dos animais. Vale lembrar que o primeiro estudo que eu fiz, eu tinha 1 ano e meio eu estava há 1 ano e meio na graduação. Eu ainda nem estava perto de estar formado. Entendi. Então, também eu dou esse crédito. Né? Isso, é uma saracura com os filhotinhos. Ou 3 potes. Essa não é a 3 potes, essa saracura do mato. A 3 potes, ela faz um barulho um pouquinho diferente. Diferente. Aí o que aconteceu? Olha, ele conseguiu primeiro que a população local ajudasse ele a recuperar, né, as comidas e tal. Depois foi criado um instituto. Conta pra gente. Isso, a gente criou o Instituto Serra dos Cocais, que conta com um monte de pessoa muito importante. Quantas pessoas hoje fazem Hoje parte? tem 16 pessoas, membros fundadores, incluindo o Mário Mantovani, que a gente usa como nosso troféu. Quem que é o Mário Mantovani? Mário Mantovani é fundador da SOS Mata Atlântica, a maior ONG ambiental do Brasil. Mora no Clube de Campo. Mário Mantovani? E hoje ele é presidente da Fundação Florestal. Hoje ele está em São Paulo. Ele. Poxa, posso fazer a ponte para vocês conversarem. Com certeza. É que eu não moro lá, eu moro em Vinhedo, eu tenho sua casa lá. Mas ele vai adorar conversar Mário com vocês. Mantovani. Ele tem muita bagagem para Ele é um senhor trazer. já mais idoso, assim? Sim, mais idoso ele vai ficar bravo se eu falar que sim. Mas sim. Não, mais que eu. Não sei. A perereca aí. Então a gente vamos falar com ele, vamos trazer ele. Com certeza. Ele foi um dos fundadores do Mata Atlântica? Do Mata Atlântica, exato. Nossa, bicho. Então ele tem aí uma história... Ele tem uma lenda, né? Isso. Uma lenda viva. Oh, perfeito. Uma lenda viva, né? Isso, ele Vamos entrevistar ele, hein? E me fala uma coisa, o Instituto então foi criado quando? Agora, esse ano mesmo? Foi criado no começo do ano, em janeiro, no dia 14 de janeiro, se eu não estiver enganado. É um instituto mesmo. Isso, isso, tem CNPJ. É uma instituição sem fins lucrativos, então ela opera exclusivamente para a conservação da serra. Esses dados que a gente coletou, de 203 espécies, tá tudo com a gente, Vocês exato. têm uma sede já? Temos um polo de pesquisa que fica na Fazenda Santa Rita, que é dentro da Serra dos Cocais, e temos uma sede institucional que fica no Cefol, que foi o primeiro apoiador de todos os trabalhos. Você fica onde? Nos dois? Ficou em tudo, na serra inteira. E agora a gente vai usar esses dados para entender como conservar as espécies, mas principalmente para começar uma nova etapa de pesquisas para a serra. O que seria a etapa? Essa etapa vai ser um mapeamento de fauna e flora de pelo menos 1.000 hectares da serra. Até então a gente só mapeou 50 hectares. Quantos hectares são total? O total 13 mil hectares. Você vai pegar 1.000. Vamos pegar 1.000, porque já é um N amostral, mínimo amostral, uma boa amostragem. É um número estatístico. Ou seja, exato, é um número estatístico bom para o que a gente precisa. 200 e poucas espécies vai crescer mais, então. Com certeza. Eu estimo que quando a gente começar a atuar em toda essa área, a gente ultrapassa as 300 espécies com facilidade. Você apareceu lá agora há pouco. Que Não. Viu? Tem mais pergunta aqui. O tempo tá correndo aqui, mas nós vamos conseguir tudo. Mas parabéns, viu, cara? Parabéns. Inclusive, eu vou querer visitar o Instituto. Com certeza. O Mário vai também lá? Ou... Vai. É que ele é um homem um pouquinho ocupado, então ele tá sempre viajando para Brasília, para eventos e tudo mais. Ele ainda tá no Hoje ele saiu da SOS, mas hoje ele tá na Fundação Florestal. Ele é presidente da Fundação Florestal. O que é essa fundação? A Fundação Florestal é o órgão do Estado que gere todos os parques estaduais que existem no Estado de São Paulo. Nossa. Chique, exato. Hein? Mário Mantovani, eu estudei com o Renato Mantovani, de repente. Como é que é feito esse mapeamento? Fala para mim. Consiste assim, quando a gente fala vamos estudar a fauna, todo mundo pensa em coisas bem lúdicas, mas o que a gente faz é colocar as armadilhas fotográficas, aí a gente coloca ceva, alimentos que os animais possam ser atraídos para procurar. Exato, mas essa é só uma parte. A maior parte desse próximo estudo, que será de mais ou menos de 1 ano a 1 ano e meio, vai bater aí, cara, pelo menos 1 ano de campo intenso. O que quer dizer campo? Você vai dormir lá? Exato. Sério? É acordar às 5 horas da manhã para fazer busca de aves, para fazer mapeamento das aves, depois verificar as armadilhas durante o dia e depois campo de répteis e anfíbios até de madrugada.
O tempo todo buscando os animais. É entrar em açude. Vai você sozinho ou vai mais gente? Até hoje só foi eu ia sozinho. Mas agora a gente vai começar a trazer uma molecada. Não ficou? Que época que você ficou? No meu TCC eu passei 6 meses direto numa fazenda. Né? Exato. Nem todas as vezes eu dormia. A maioria das vezes eu voltava de madrugada para o alojamento. Mas quando você tá dormindo, você não tem medo de aparecer uma onça parda lá? Não, é tranquilo. Imaginou, bicho? Não, ele deixa alimentado primeiro. Exato. Aí ela fica tranquila, exato. Agora, é interessante que grande parte é notívoro, né? Isso. Mais os pássaros que são... Notívago? Você fala noturno. É noturno. Noturno, isso. Enquanto que os pássaros são mais diurnos. Isso, exatamente. A maioria das espécies são diurnos. Mas isso está relacionado a principalmente o tipo de alimentação. As aves se alimentam de frutas, flores e tudo mais, e também as capacidades fisiológicas desses animais. Enquanto os anfíbios estão adaptados a uma vida noturna, o macho é quem canta, a fêmea não canta. Então, um anfíbio nuro com uma perereca... Apareceu, né? Exato, vai cantar e chamar a fêmea. Enquanto os mamíferos noturnos, eles vão estar adaptados a uma caça noturna. Então, eles vão ter uma visibilidade melhor durante a noite, vão ter certos... adaptações fisiológicas que vão conceder, por exemplo, como encontrar o animal pelo cheiro, como sentir a movimentação no solo pelas patas, por certos ossos e tudo mais. Então, está mais relacionado aos hábitos que ele desenvolveu ao longo da seleção natural do que necessariamente aos grupos em si, digamos assim. Eu acho que um dia, não sei se a gente vai estar vivo aí, mas um dia... Nós vamos fazer uma estátua dele. Não, exatamente. Tira daqui, cara. A gente vai estar passando na Serra do Cocai e vai ter né? Isso. Com as tatuagens. Tatuagem tem que ter, né, meu? Ei? E o sobrenome dele vai ser Cocais. Vamos mudar de Mota para Cocais, perfeito. Que animal, falando nisso, que animal te agrada mais? Cara, fala, esse daqui eu gosto pra caramba. Eu sou apaixonado por primata, apaixonado. No meu primeiro tema de mestrado, o primeiro projeto que eu fui concorrer para fazer, eram os primatas, mas eu acabei mudando para algo mais relacionado à conservação. Eu sempre fui apaixonado por primatas pelos jeitos pelas formas com as quais eles se comunicam. A gente sabe que primatas utilizam sílabas e frases igual nós humanos para se comunicar, e comunicar um montão de coisa. Eu, na verdade, sempre fui apaixonado por comunicação de todos os tipos de animais. Como eu falei para você, foi a curiosidade de saber como eles sentem, o que eles sentem e tudo mais. Mas eu diria que, em primeiro lugar, estariam os primatas, em segundo lugar, os anfíbios anouros, os sapos, rãs e pererecas. Existe o que eu conheça, o macaco prego, tem aí? A gente encontra alguns indivíduos pela Serra dos Cocais, passeando por aí. Encontra o bugio? Encontra bugio. Encontra o saguis? O saguis, sim, de tufo preto. E o sauá, que é a espécie símbolo da Serra dos Cocais. O que é o sauá? Ele é o tamanho do bugio? O sauá, ele é um pouco menor que o bugio. A cauda dele não é prense, ou seja, ela não prende assim, ela não é um... Exato, igual ao contrário do bugio. Ele é um macaco gordinho, assim, com o que a gente tem aqui é o guigó de frente negra ou sauá. São nomes populares que a espécie tem. Ele tem uma pelagem preta que parece que forma uma máscara no rosto. O corpo é todo marronzinho e ele tem uma cauda ou castanho alaranjada ou um castanho bem clarinho. Peluda e enorme, assim. Ele é lindo. E é o símbolo da Serra dos Cocais, porque ele está ameaçado. Sauá. Exato. Está ameaçado? Está ameaçado de extinção. Não tem King Kong nem orangotango. Não tem. Escuta aí, você tem vontade de ir pra África, pra Amazônia, ver os animais lá, como é que tá, as coisas? Todo mundo pergunta isso, eu não tenho vontade de sair do país para estudar, mas a gente tem tanta coisa aqui para aprender ainda. Mas, por exemplo, eu fiz uma expedição na Amazônia, com um cara que fica, assim, embrenha lá, e, pô, eu nunca mais vou ver meus pais, eu acho que eu ia morrer lá. Entramos tão longe, eu falei, já era. Mas, é muito louco, cara, muitos barulhos, os sons dos animais. Rapaz, o que deve ter aqui? Deve ter um monte de bicho me olhando, sabe? Ou fugindo da gente. Geralmente eles fogem da gente. Você nunca teve vontade de entrar lá no fundão da Amazônia? Com certeza. É um sonho ainda viajar pra Amazônia, mas é algo que eu pretendo deixar pro futuro. E o Pantanal? Com certeza. O Pantanal ainda não... Os únicos biomas que eu conheço hoje no Brasil é o Cerrado. São 5 biomas, né? São 6 biomas. 6? Isso. A Caatinga, o Cerrado, a Mata Atlântica, o Pantanal e a Amazônia. E o Pampa, tem o Pampa também. Então eu conheço o Pampa, conheço a Mata Atlântica, conheço o Cerrado. Faltam os outros 3. O nosso bioma aqui, como é que chama? A gente tem 3 biomas aqui, dentro da Serra dos Cocais. A gente tem o Cerrado e a Mata Atlântica, que são bem presentes, dá pra ver com bastante percepção.
e a gente tem um terceiro bioma que ainda está sendo discutido qual ele é. O Aziz Absaber, que era um professor lá da década de 90, ele achava que era. Falou que era caatinga, por conta de uma teoria bem legal, que é a teoria dos refúgios. Que milhares de anos atrás a floresta tropical recuou e a caatinga desceu. Só que um pesquisador, colega meu da USP, que provavelmente vai ser quem, enquanto eu mapeio a flora, ele vai mapeio a fauna, ele vai mapear a flora, ele trouxe uma outra hipótese que, na verdade, quem conquistou a Serra dos Cocais, o terceiro bioma, é o charco argentino. Porque faz mais sentido uma vegetação de um clima frio conquistar um clima mais quente do que um clima mais quente. Exato. Então. Mas é uma hipótese ainda que a gente está elaborando. O charco que bioma que é o charco? É parecido com... tem algumas espécies semelhantes ao que a gente encontra na Caatinga no sentido de bromélias terrestres, algumas cactáceas, uma vegetação mais seca, digamos assim. Entendi. Então a gente ainda está descobrindo o que a gente tem por aqui. O nosso tempo está quase acabando, mas eu tenho uma pergunta mais aqui para você. A sociedade civil, empresas, instituições de ensino, como é que elas podem ajudar o Instituto... Perfeito. Do Serra dos Cocais? Essa etapa que a gente está entrando agora, que eu comentei com vocês, que vai ser 1 ano e meio direto de estudo. Vai começar quando? Se tudo der certo, em julho e agosto. Tudo que é inverno. Isso. Se tardar muito no início do ano que vem, mas a gente quer começar o quanto antes. Tá. Mas para isso a gente precisa de recurso e precisa de apoio e tudo mais. Tá. Como que as empresas podem nos ajudar? Nos procurem para entender um pouquinho como elas podem se beneficiar de uma parceria com o Instituto. Porque a gente tem vários meios para, por exemplo, você... Dá um exemplo que uma empresa... Eu sou empresário também. Certo. Ele também. O que uma empresa ganharia ajudando o Instituto? Além, óbvio, de estar colaborando com a produção de conhecimento técnico, conhecimento científico e colaborando com a preservação do meio ambiente, a gente consegue, com patrocínio que é dado ao Instituto, por ser uma instituição sem fins lucrativos, fazer abate de imposto, a gente consegue correr atrás de, como por exemplo, selos verdes e um monte de questões que auxiliam a empresa em questões fiscais que ela possa vir a ter. Hoje o Instituto tem quantas empresas apoiando? Por enquanto, a gente só tem o Cefol, que é a nossa primeira. A gente começou a buscar essa captação de recursos agora. E como é que vocês estão buscando aí? Estamos distribuindo nossa apresentação institucional e convidando eles a procurar. Tenho, posso te mandar, com certeza. Hoje, quem quiser achar um instituto, como é que é o Instagram? Pelo Instagram, Instituto Serra dos Cocais. É simples, tem um macaquinho lá no símbolo. Sauá? Isso, Sauá, exatamente. Como a sociedade civil. Quem que a gente está procurando da sociedade civil? Proprietários da serra, que moram em Valinhos, Vinhedo, Louveira ou Itatiba, e possam querer conhecer mais sua terra. Porque até então, a única alternativa era fazer condomínio. A gente quer trazer economia sustentável. Então, se essas pessoas abrirem espaço para que a gente conheça a biodiversidade que eles têm numa floresta, na propriedade deles... Eu sou morador de Vinhedo e tenho também no Clube de Campo. Isso. Como é que eu conheço essa história aí da Serra dos Cocais? Eu vou lá, bato na porta, Fábio, vem conhecer. Busca o Instituto Serra dos Cocais, fala que você tem uma propriedade, a gente marca uma reunião e aí a gente pode, além de conhecer, desenvolver pesquisas na sua propriedade, a gente pode trazer alternativas de economia sustentável. O que é isso? Compensação ambiental, averbar parte da sua floresta em pé para empresas que devem compensação ambiental. Então você ganha crédito de carbono. Exatamente, as pessoas ganham dinheiro para deixar a floresta em pé. Também com agrofloresta, ecoturismo e tudo mais. Pô, cara, você me deu uma ideia, sabia? Porque o Clube de Campo Valinhos, nós temos 3 milhões de metros quadrados aproximadamente. Pô, que legal, bastante. Sendo desses 3 milhões, 1 milhão de metros quadrados é construível, com casas, equipamentos esportivos e tal. Legal. 2 milhões é mata mesmo. Eu sei porque tem trilha, você deve conhecer. Sim, eu conheço. Esses 2 milhões de metros quadrados seriam convertidos em crédito de carbono? Podem ser com certeza. Ajudaria nisso? Ajudaria, com certeza. Ninguém nunca te procurou do clube? Então, eu tenho um certo contato já com um pessoal que está na presidência, alguns colegas que moram por lá, e a gente estava para apresentar essas alternativas. Pô, cara, em troca deles deixarem a gente estudar a fauna e a flora do espaço para entender melhor a biodiversidade, manda para mim. Com certeza. Não sou do conselho, mas a gente tem um grupo lá. Legal, que vai tratar isso aí. Com certeza. E o terceiro grupo que a gente busca são as instituições de ensino, as escolas ou universidades que estão aqui na região. Por quê? Porque a gente quer levar palestras para essas escolas para elas entenderem duas coisas. Você já tem a palestra pronta? Temos pronta, já fiz palestra no Fundamento, estou organizando o Manuel Alves Aranha, que é a maior escola pública que a gente tem em Valinhos, para que a gente ensine para eles o que é Serra dos Cocais, que eles moram na Serra dos Cocais, a importância para as populações humanas e não humanas que a Serra dos Cocais tem,
e como proteger. Nessa história, nessa palestra, eu trago minha história como ambientalista para mostrar para a molecada que eles têm como se engajar nessas causas e se tornar lideranças nas causas e se alguém quiser doar, você tem um Pix? Como é que funciona? Por enquanto ainda não. A gente não tá indo por esse meio, mas a gente provavelmente vai abrir em breve. Você tem algum aplicativo de celular? A gente tem produtos da Serra dos Cocais, eu posso te passar o link. Vocês vendem? Que são, é uma caneca e camiseta da APA Serra dos Cocais. Legal. É uma parceria com um site que chama Veste Esquerda. Esse pessoal, eles colocaram as canecas e as camisetas à venda. Cada item, uma parte vai... R$20 de cada item vai pro Instituto. Exato, é revertido pro Instituto. Eu posso te ajudar com alguma coisa aí. Seria muito bom. Eu acho que nossos destinos se cruzaram. Exatamente. Não foi à toa. Mas, Fábio, olha, cara, muito obrigado de coração você ter vindo de novo aqui. Se precisar vir de novo, vamos te chamar. Com certeza. Falar com o Mário Mantovani? Mário Mantovani, vou passar o seu contato para ele, já vou falar com... Fala que eu sou do clube. Com certeza. Então, vamos ver essa questão do crédito carbono do clube, que tem muita coisa. Legal. E vocês que gostariam de entrar lá para estudar isso? Com certeza, a gente já teve uma conversa prévia e eles falaram que dariam essa abertura. A gente só precisa... Quando foi essa conversa? Durante os incêndios. E no início desse ano. Porque mudou a presidência, agora temos um novo presidente a partir de janeiro. De março, aliás, desculpa. Entrou um novo presidente que... provavelmente vai estar aberto a... Legal, que bom. Você tem contatos? Tenho sim. Ótimo. Então, cara, olha... Não, obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Segue nesse rumo aí que... Eu que agradeço. A gente vai ver esse cara muitas vezes. Vamos sim. Espero que sim. Estátua, vamos... Não, estátua pode ser do Sauá, já tá bom já. Cara, obrigado mesmo, cara. Eu que agradeço. Venha mais. Pode deixar.